Falando em Lula, vocês dois, que são mais do que amigos, são friends, apuraram juntos a disputa pela presidência nacional do PT, que vai ser no dia 6 de julho. Promete ser acirrada, a gente lembra, briga no PT sempre dá ruim, como se fala no Rio de Janeiro. A gente lembra daquele processo de escolha do candidato à presidência, Eduardo Suplicy, Luiz Inácio Lula da Silva. O PT nunca conseguiu superar essa disputa e agora nós temos dois candidatos de peso. A expectativa é de que essa eleição tenha segundo turno e o embate fique entre Edinho Silva, o candidato de Lula, e Rui Falcão, que já foi presidente da legenda. Quem começa? Para o ímpar? Juliana Lopes. Vou começar aqui com o básico dessa história, que é segundo turno, gente. Isso é bastante interessante porque mostra uma disputa que vai ser muito acirrada para a presidência, né, para o comando interno da legenda de Lula. Uma disputa que é muito importante para esse ano eleitoral de 2026. Vai ser quem vai comandar o caixa e todas as estratégias políticas que garantam reeleição do presidente da República e também de figuras importantes pelo país. Bom, a projeção do núcleo petista, que teve uma reunião para tratar sobre esse assunto no último fim de semana, é que sim, vai ter um segundo turno, muito provavelmente entre Edinho Silva e Rui Falcão. O diagnóstico é que a candidatura de Rui Falcão, esse que é um deputado federal, que é ex-presidente, inclusive, do PT, ela se ampliou bastante nos últimos dias. Rui Falcão, que lançou oficialmente essa candidatura, mas que já estava ali numa articulação com as siglas que fazem parte do PT. São várias alas dentro do PT e o Pedro vai explicar que, inclusive, são 5 candidatos, não só os 2. Mas acreditam que sim, vai ter aí essa dobradinha e isso pode representar uma fragilidade para esse candidato, que é o preferido de Lula e é da ala ali majoritária do partido, que é Edinho Silva. Então vai ser um movimento interessante, está todo mundo discutindo internamente como essa eleição vai ser acirrada, como isso é importante para o desenho da estratégia política de 2026 e como essas duas figuras estão disputando esse lugar no comando do PT. Uma com o discurso de vamos conseguir articular, inclusive abrir espaço, conversar com o Centrão, que é Edinho Silva, e o outro, que é Rui Falcão, dizendo não, a gente tem que olhar para a nossa bandeira histórica, para o nosso jeito histórico de tocar a política, voltar ali para o PT à moda antiga. Então é um debate bastante interessante na legenda do presidente Lula, que está bastante acirrado. Já pega daí, Pedro, para concluir essa apuração. Olha, segunda-feira teve o lançamento da candidatura do Rui Falcão. Ele disse que o PT não pode ser uma caixa de ressonância do governo. Participação de várias lideranças importantes, históricas, como, por exemplo, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Genuíno, José Américo e muitos outros nomes históricos do Partido dos Trabalhadores. E aí tem algumas novidades. Primeiro, explicar quais são os 5 candidatos. Vamos lá, nesse mosaico que é o Partido dos Trabalhadores. O primeiro a se inscrever foi o Romênio Pereira, da corrente Movimento PT. Depois, Walter Pomar, da articulação de esquerda, também do campo da esquerda. Temos também o Edinho Silva, que é o favorito da Construindo um Novo Brasil. Depois veio o Rui Falcão, que é de uma outra corrente menor, mas que, na verdade, é uma corrente que se interliga com outras correntes do campo da esquerda. E aí surgiu um nome que pode complicar tudo para o campo majoritário, que é Washington Quaquá, o polêmico vice-presidente nacional do PT, que é da corrente Construindo um Novo Brasil, corrente majoritária. Ele se apresentou à revelia da corrente, sem comunicar aos seus companheiros de grupo político e entrou numa briga com outras correntes internas do PT, mas se apresentando como um candidato contra Edinho Silva. E aí eu apurei, Tainá, Gustavo e Juliana, que o Washington Quaquá, que agora há pouco me mandou uma mensagem dizendo que ele entrou em contato e conversou com o Rui Falcão. Essa é uma conversa que pode criar problemas, porque se o Washington Quaquá se une ao Rui Falcão e se o Rui Falcão, no segundo turno da disputa, consegue unificar todo o campo da esquerda, porque o próprio Walter Pomar me disse isso, que acredita na união das correntes de esquerda contra Edinho Silva no segundo turno do PED, que é o processo de eleição direta. E ainda, todo o PT do Rio de Janeiro, comandado pelo Washington Quaquá, aí você vai criando uma movimentação que pode repetir o que aconteceu em 1993, quando houve uma disputa entre Rui Falcão e José Dirceu e nasceu a corrente chamada Articulação de Esquerda.